Como é que é essa história aí da remarcação do julgamento do Bruno Henrique, hein, Papa? O julgamento foi marcado, né, pelo STJD, foi marcado para depois, um dia depois, na quinta-feira, após o jogo contra o Racing, né? E para que ele fosse punido também, ele primeiro tinha que ser julgado, né? O recurso e tudo mais tinha que ser julgado no STJD. E então o que pode acontecer é do Bruno Henrique ficar de fora do jogo contra o Sport, de fora dos próximos jogos do Flamengo no Brasileirão e de uma eventual final de Libertadores, caso o Flamengo passe. Se o Flamengo não passar, seriam os jogos finais do Brasileirão, os 9 jogos finais do Brasileirão. Esse julgamento, então, acontece na quinta-feira e como tem que esperar esse julgamento para essa punição ser internacionalizada, ir para a Conmebol, isso tem que ser enviado para a Conmebol, então só vale após o recurso ser julgado. Então, antes do recurso ser julgado, o Bruno Henrique pode jogar, então o Bruno Henrique está apto a jogar contra o Racing, mas pode não estar apto para jogar uma eventual final e os próximos jogos do Brasileirão, né, Raí? Isso, exatamente. E aí eu vi muito torcedor, né, Papa, falando, tomara que o Bruno Henrique seja punido, aquela coisa toda, pelo momento que vive o Bruno Henrique, é um momento realmente tecnicamente abaixo, mas eu concordo com o Garoni, eu acho o Bruno Henrique um jogador decisivo, um jogador experiente nesse tipo de jogo. Não sei se eu colocaria ele exatamente como falso 9, né? Talvez colocasse ele como segundo atacante, talvez fosse uma boa opção para colocar ele como segundo atacante, ou revezando, de repente, com a Arrascaeta, se for o caso. Mas o Bruno Henrique é um jogador decisivo, ele não sente o peso de decisão, ele participa da jogada do gol do Flamengo, ele acaba perdendo o gol realmente, mas é uma movimentação dele, né? A movimentação do facão, e o Flamengo tem poucos jogadores que conseguem fazer essa movimentação do facão como o Bruno Henrique consegue fazer. Ele fez muito bem esse facão e teve aquela oportunidade, acabou desperdiçando, mas em seguida saiu o gol do Carrascal, aquele golzinho chorado que era para sair. Aquele gol era para sair de qualquer jeito, né? Da forma que saiu, era para sair de qualquer jeito. Mas acho que o Bruno Henrique, para esse jogo, acho que pode ser, sim, uma opção mesmo, de novo. A fase dele não sendo espetacular, né? A fase do Plata também não é espetacular, a fase do próprio Samuel Lino também não é espetacular, mas o Bruno Henrique tem um diferencial que é o poder de decisão, Papa. Verdade. E a gente tem aí o Bruno Henrique vivendo um momento muito difícil no Flamengo, né, que não consegue se destacar, mas vale lembrar que contra o Internacional ele também estava vivendo um momento já, né, de ser criticado, contestado, e ele foi muito bem na Libertadores nas oitavas de final contra o Internacional. O Bruno Henrique tem muito disso, né? Ele, de uma hora para outra, quando ninguém dá nada por ele, ele faz uma grande partida e todo mundo volta a ficar ali apaixonado pelo Bruno Henrique. O torcedor volta a ficar apaixonado pelo Bruno Henrique. São casos de amor e ódio, né? E é um jogador que tem uma história muito grande no clube, é um ídolo. E eu acho que toda vez que o torcedor se lembra um pouquinho quem é o Bruno Henrique, tem aquela coisa toda, né? Tá numa má fase, você fica enjoado. Mas quando o torcedor lembra do Bruno Henrique, quem é o Bruno Henrique, quem era e quem é o Bruno Henrique, que eu espero que isso sempre aconteça, né? Da mesma forma que ontem a gente falou do Germancano no Fluminense. Mas, por exemplo, se o Germancano volta a fazer gol, bastam 2, 3 jogos, o torcedor já está amarradão com ele de novo. Então é coisa do futebol. Coisa do futebol. E o Bruno Henrique, eu acho que de todos os jogadores de 2019, a gente tem ali 3 que se destacaram ali no coração do torcedor rubro-negro, que é Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Ô, Raíza. Ribeiro, não esqueça o Everton e o nosso Ribeiro, o nosso miteiro, verdade. Mas, ó, uma coisa importante, tá? O Pedro faz muita falta, sem dúvida nenhuma, mas uma das maiores vitórias, talvez a maior vitória do Flamengo esse ano, foi diante do Chelsea. O Pedro não estava jogando e o Flamengo conseguiu uma vitória espetacular, de virada em cima do Chelsea. Então eu acho que também isso serve de alento para o Felipe, para os jogadores, para a torcida do Flamengo também. Mas também o pior Chelsea de todos os tempos, né? Vamos combinar, né, Papa? É o pior Chelsea, né? Só foi campeão do mundo, só isso. O João Pedro chegou depois, né?
Eles só começaram a mal, jogar pra João valer Pedro, depois, né? Eles só começaram a jogar pra valer a partir Tá da mal semifinal, agora, né? o João lá, hein? Tá. Antes eles estavam desprezando os adversários. tava Semifinais, aquecendo. eles viram que era time grande, eles começaram a jogar de verdade. E mesmo assim quase perderam o jogo.